Ótimo. Então, boa noite a todos. Estamos aqui. A gente tem organizado ao longo da pandemia e continuamos organizando seminários à distância para discutir a pandemia e procurar entender diferentes aspectos. E hoje a gente está com a Natália Pires de Vasconcelos e o Diego Werneck Arguelles, da INSPER, os ambos. Estamos aqui para discutir e conversar sobre um trabalho muito recente, um trabalho que está em andamento, uma pesquisa que se está iniciando, e essa pesquisa dialoga muito com vários seminários que a gente vem tendo ao longo deste ano. Então, convidamos eles para apresentar e estou super feliz também de estar aqui com meu colega Rogério Arantes, que queríamos também ele nos ajudar a conversar sobre esta área tão importante e interessante, e uma área que também ele tem estudado tanto. Então, estou muito animada para o seminário de hoje. Natália e Diego, ambos são professores no INSPER, e super obrigada a vocês dois. Estamos aqui para ouvir vocês e depois conversar. Obrigado, Lorena, pelo convite. Ótimo também estar aqui com o Rogério. Ótimo te ver, Rogério. Obrigado por ter aceito fazer esses comentários. Acho que antes da gente começar, só explicando um pouco de onde surgiu esse projeto, né? Isso é um projeto de várias etapas que a gente começou a pensar a partir de um pedido de um grupo de pesquisadores aqui do INSPER que está tentando pensar o que fica após a pandemia em diversas dimensões do funcionamento das instituições do Brasil, né? Legados, lições, problemas, e a gente, né, recebeu essa pergunta, assim, o que fica em termos da atuação do Supremo no federalismo brasileiro após a pandemia. E, assim, alerta de spoiler, né? A dúvida que a gente está colocando como pergunta isso será que fica realmente alguma coisa? Ou será que isso é um evento que tem a ver com a conjuntura e essa que a gente vai apresentar como uma relativa mudança na orientação do Supremo se explica muito mais em termos, né, do momento político atual e da crise específica, a crise de saúde nesse momento, do que uma transformação, uma reorientação da jurisprudência do tribunal. Aí eu passo a palavra. Natália, você quer que eu vou passando aqui, Natália, e a gente vai... Sim. Aí a gente vai falando juntos. Acho que tá bom, mas eu estou com os slides aqui, você só mandar que eu passo quando você disser. Eu acho que a primeira coisa para a gente, antes da gente chegar no problema, né, do STF, como ele enxerga a discussão sobre competências federativas e isso especialmente no ambiente, né, da Covid, eu acho que uma questão importante para se colocar é que não é claro, não é óbvio entender o que a Constituição nos fala sobre quem deve fazer o quê em termos de competências legislativas e materiais administrativas, né, que é o que a gente está apresentando nos slides, em relação aos entes federativos, né? Então, assim, existe um puzzle aí importante sobre o que a Constituição quer dizer quando ela define quem deve fazer o quê, quem deve legislar sobre quais assuntos e quem deve elaborar política sobre quais assuntos. Existe uma razoável sobreposição de temas, tanto em relação a temas legislativos quanto materiais administrativos. Então, não é claro também definir o que é uma competência legislativa e uma competência material para executar uma política, promover um determinado direito que está sendo atribuído pela Constituição a um determinado ente federativo. Eu preciso legislar muitas vezes. Então, o que significa uma competência material e o que significa uma competência legislativa? Mas dentro também de cada uma desses dois grandes tipos de competência que a Constituição elabora, do artigo 21 ao artigo 24, e depois o artigo 30 da Constituição, que fala de competências legislativas municipais, fala de competências municipais, né? E dentro desses artigos, a gente tem, então, esses dois grandes tipos, né? Competências legislativas e competências materiais administrativas.
E dentro das competências legislativas, a gente teria essas competências que seriam privativas da União, ou seja, que só a União poderia legislar sobre determinados temas, por exemplo, só a União pode legislar sobre direito processual, sobre direito comercial, só a União deve fazer, né, as grandes normas eleitorais, por exemplo, então essas são competências privativas da União, e a gente teria o que a gente chama de competências concorrentes, ou suplementares, que são competências compartilhadas entre União e Estados. Os Estados, em teoria, deveriam legislar sobre normas suplementares às normas gerais da União. Então, a União faz o geral, os Estados suplementam, complementam, e o município complementa a norma geral, e aí não é muito claro se é a norma geral do Estado ou a norma geral da União. A legislação, a Constituição não deixa isso claro, mas traz uma discussão sobre uma competência legislativa local dos municípios e de suplementar normas federais. Então, aí a gente já começa a ver o puzzle em relação à Constituição. Não é claro muito bem o que significa suplementar uma norma geral, isso não está dado pela Constituição, isso é um tema que vai ser interpretado, debatido no caso a caso, mas mesmo, mesmo que o significado dessas palavras geral, suplementar, local, esteja em disputa, também existe uma sobreposição de temas entre competências privativas e concorrência e concorrentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, a União tem competência privativa para legislar sobre seguridade social. No entanto, os estados têm uma competência concorrente para legislar sobre matéria de saúde. Então, onde essas duas, né, competências se intercalam, onde elas se sobrepõem? Esse vai ser um debate, isso vai ser um conflito, isso vai ser um tipo de questão que vai aparecer para o Judiciário, vai aparecer para o STF. E o mesmo, né, a mesma sobreposição vai aparecer também em relação às competências materiais administrativas, né? Então, a gente vai ter questões que são competências, quando a gente fala de comuns, a Constituição não diz exatamente quem tem sobreposição sobre quem tem prioridade sobre quem, a Constituição basicamente fala é competência comum, proteger alguns direitos, executar algumas políticas e coloca todos os entes federativos nessa missão, basicamente, mas não diz quem tem prioridade sobre o quê. Você tem que fazer um alinhamento, em alguma medida, com as competências legislativas, e aí isso fica também a critério do intérprete, a critério da corte, a critério do problema, né? Aparece a partir do problema do caso. E existe aí também competências exclusivas que muitas vezes se sobrepõem em alguma medida a competências comuns. Então, assim, alguns temas são exclusivos da União, só a União deveria trabalhar, exercer, promover essa política, mas em alguma medida ela não pode ser exercida ou promovida sem... esses temas não conseguem ser tratados sem olhar para as competências comuns também. Então, a gente vai ter sobreposição nisso. Mas acho que tem um problema adicional que se apresenta para as cortes, que é assim, além de interpretar o que é comum, o que é exclusivo, o que é privativo, o que é interesse local, o que é competência suplementar, a gente ainda vai ter um problema adicional que muitas questões não têm um carimbo, né? Elas não vêm com esse é um problema de saúde, esse é um problema de transporte. Você vai ter questões que o debate inteiro vai saber, esse é um problema de competência sobre saúde ou sobre transporte, por exemplo, ou sobre circulação de pessoas. E o debate, então, vai ser, esse é um problema de quê? E onde eu encaixo ele na legislação constitucional. Então, você tem uma série de questões sobre interpretação de normas, e daí, portanto, porque a interpretação das normas, como os ministros, os juízes olham para essas normas, é tão importante para entender empiricamente o fenômeno, né? Porque essa é uma questão que tem uma textura, são normas não só de textura aberta, né, nesse sentido, né, categorias que estão sendo sujeitas à interpretação, mas também os problemas não vêm nas suas caixinhas específicas, isso também está sob disputa política, né? É uma disputa política colocar um problema numa caixinha ou na outra, é uma posição política também colocar um problema numa caixinha ou na outra. Então, acho que essa é uma questão que precisa também ser colocada. A gente parte desse puzzle, o STF parte desse puzzle, ele não está dado, não está organizado, e a gente chega na Covid com esse puzzle em aberto para todos os temas, né? Diego, quer acrescentar alguma coisa? Sim, chamando a atenção para algumas características específicas desse mapa que a Natália colocou, né, tem algumas minas jurídicas, assim, minas, não mina de ouro, né, mina de sentido de explosivo, assim, de um campo minado, mina de ouro talvez para os advogados, mas um ponto que é importante de ressaltar, que não aparece quando você lê o texto constitucional, é que mesmo nos casos, bom, você vê lá que vai ter muitas competências privativas e exclusivas que são explicitamente colocadas nas mãos da União, mas mesmo quando
competências comuns de todos os entes, é interessante notar que tem uma série de ramos do direito que a Constituição lista como sendo de competência exclusiva da União legislar, né? Então, você pode até ver lá uma competência comum para fazer uma política pública na área de saúde, por exemplo, educação, que vai estar na mão de estados e municípios também, mas compete à União legislar sobre direito civil, do trabalho, comercial, que é um outro tipo de categorização que tem a ver com ramos do direito que muitas vezes atravessa todos esses problemas de pólice, né? Então, é mais parece que tem uma área ampla de atuação para os estados e municípios, mas quando você formula isso em termos de ramos do direito, às vezes a União tem muito mais espaço do que você imaginaria, né? A margem de atuação está dentro desse poder de legislar da União sobre esses ramos. Além disso, né, a Natália já mencionou a questão da competência legislativa concorrente, mas uma coisa que esse cenário gera, que gera muita judicialização, é que, né, os municípios e os estados eles contam com recursos para realizar uma série de políticas, eles contam com essa missão constitucional ampliada e esses recursos constitucionais ampliados em relação a constituições anteriores, mas em termos de competências legislativas, eles estão muito mais amarrados, né? Eles estão muito mais nas mãos da União, o que gera, né, um incentivo para você fazer muita coisa que pode acabar avançando em áreas que vão, por interpretações do texto constitucional, serem consideradas como invasões de competência da União. E esse é um cenário que já vem sendo, né, mapeado pela literatura, como que essa judicialização de questões federativas aparece em termos quantitativos, né? Então, mencionamos aí apenas três trabalhos como exemplo, são Oliveira não é a mesma pessoa, né? A Fabiana Lucide Oliveira e a Vanessa Elias Oliveira, mas são trabalhos e o do Júlio Canello, né? Dentre outros, que procuram mapear quantitativamente onde que esses campos minados acabam explodindo no Supremo, dado que a gente tem também um sistema de controle de constitucionalidade muito aberto, em que esses temas podem ser levados por diversos atores, incluindo atores estaduais. Esses dados, porém, eles descrevem como que conflitos federativos são muito presentes na pauta do Supremo, como que o Supremo tende a agir, anulando muitas vezes a legislação estadual, mas um outro tipo de literatura, né, a literatura mais especificamente jurídica, que vai olhar para essas decisões nesses casos, vai chamar atenção para como que o Supremo interpreta essas estruturas constitucionais de um jeito que não só favorece a União no resultado específico de muitas ações, né, mas reconstrói o mapa constitucional de um jeito que é mais centralizador e que vai, em cima do que está lá no texto e nesses buracos que a Natália apontou, vai colocando, muitas vezes, vai preenchendo esses vazios com substância centralizadora, né? Isso, a gente recebeu críticas de alguns leitores prévios dessa versão atual do trabalho, né, no sentido de não exagerar também no que há um consenso de que o STF tende a ser centralizador nessas interpretações, mas não quer dizer que em todo e qualquer caso ele sempre vai, né, ler a Constituição de maneira a restringir o poder local. Então, fazemos aqui esse reconhecimento, mas ainda assim, se você olha a literatura jurídica, reconhecendo que há diferentes maneiras de interpretar o texto constitucional, é como se o Supremo mais sistematicamente escolhesse aquela que vai considerar, então, né, numa disputa entre saber se é saúde ou transporte, determinado tema, a tendência seria, eu vou adotar a interpretação que restringe mais o poder local, eu vou dizer que é transporte porque isso é competência exclusiva da União, por exemplo, né? Sim. E eu acho que isso é interessante, porque, então, no cenário pré-Covid, a gente tem um Supremo que, em alguma medida, acho que essa é uma coisa que a literatura traz bastante, né? Ele acaba sendo utilizado para disciplinar os poderes locais, né? Em relação à legislação federal, às grandes normas federais. Então, você vai ter, em geral, né? Dificilmente você vai ter casos trazidos pelos estados discutindo, debatendo competências que eles querem ter em relação a competências que a União tem.
mas é em geral o contrário. Você vai ter, no geral, mais casos que são promovidos, né, pelo governo federal, pela União, pelo governo federal de maneira geral, tentando disciplinar a legislação, as câmaras legislativas, ou os governos estaduais, ou o governo estadual tentando disciplinar a sua câmara estadual. Então, você não vai ter conflitos de baixo para cima, né? Em regra, você vai ter conflitos de cima para baixo horizontais, né? Entre governador e Câmara Legislativa, ou a União tentando disciplinar normas estaduais que estão sendo, em alguma medida, estão avançando sobre a sua seara, o seu espaço de atuação, a sua competência legislativa. E isso, basicamente, reforça um pouco essa ideia de que você tem tanto uma Constituição que centraliza, em alguma medida, principalmente as grandes tendências, a grande regulação das políticas, né, as normas gerais sobre as políticas, mas você também vai ter, pelo menos a sua regulação, né, não a sua execução. A sua execução vai ser pela Constituição descentralizada, mas, no caso, você vai ter a regulação, a Constituição vai, né, organizar para que essas políticas sejam mais centralizadas, né, a grande regulação geral dessas políticas, e também a atuação do STF acaba reforçando essa centralização da regulação geral da política, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante de se imaginar, que o STF acaba atuando também nesse processo centralizador, né, em alguma medida. E quando a gente olha o ponto de vista interno dos argumentos do STF, o que a gente percebe, né, isso olhando casos que essa literatura aponta como sendo os casos que marcaram a jurisprudência do STF nesses conflitos, né? Isso não é uma análise quantitativa, a gente pega o que a literatura da área do direito aponta como os casos que ilustram essa posição, mas o que aparece, né, em muitos desses casos é uma visão de que a centralização na forma de planejamento e coordenação central, ela é uma necessidade prática, que é vista como positiva ou necessária mesmo, né, como necessidade. Em muitos desses casos, o STF olha para vários desses problemas e fala, bom, aqui é melhor que haja uma autoridade central criando as regras e que o poder local ocupe apenas os espaços que sobrarem. Então, dois exemplos disso, né? Embora o primeiro de amianto ele seja um pouco mais complicado, porque o STF vem mudando nos últimos anos, né? Mas como ele na primeira década de tratamento do STF sobre esse tema, basicamente o problema que surge é uma lei local, uma lei estadual que é totalmente proibitiva do uso da substância diante de uma lei federal que limita, mas que não proíbe totalmente. Então, você tem digamos que a União faz uma série de cálculos lá, pensando o impacto econômico de você proibir a substância, impacto sobre emprego em diversos setores, meio ambiente, saúde, e coloca lá umas faixas de utilização possível do amianto, enquanto um Estado vai lá e diz não pode utilizar em material de construção amianto e pronto. Né? E o STF, originalmente, isso tem mudado nos últimos anos, mas originalmente, sobretudo nesse primeiro caso de 2003, a postura não, a lei nacional prevalece, né? A lei nacional que é mais permissiva prevalece. E algo parecido ocorre nesse caso de 2015, que também parece ilustrativo desse tipo de raciocínio, em que era uma lei municipal que proibia completamente o uso de fogo na agricultura, especificamente no caso do plantio de cana, mas proibia totalmente o uso de fogo, enquanto você tinha uma lei federal que estabelecia também restrições, mas dizia, olha, pode usar até certo ponto, em certas épocas, dentro de certos limites. E, mais uma vez, se você olha a discussão no caso, o voto do ministro Fux é ilustrativo, ele foi o relator do caso, teve apenas um voto vencido, né? Os ministros consideram que, nesse tipo de problema, que envolve, né, considerações econômicas, impacto sobre emprego, meio ambiente, saúde, você tem que deixar que o plano nacional dê essas diretrizes gerais, né? Então, se o plano nacional está dizendo que pode alguma medida, não pode o poder local proibir totalmente, porque aí você vai acabar com toda a racionalidade daquele planejamento central. Então, isso a gente acha que é ilustrativo de uma tendência que não é geral, não é em todo e qualquer caso, mas parece ilustrar bem como o STF tende a enfrentar esses problemas. Tem um viés pró achar que tem benefícios muito importantes em você permitir que o poder central coordene e centralize. Nos últimos anos também, se você olha sinalizações de ministros em alguns casos,
os próprios ministros vão dizendo, acho que a gente está exagerando nesse caminho, é preciso retomar um pouco de poder, né, no nível do município e dos estados, né, e aí a literatura tem apontado essas sinalizações, mas ainda está em aberto, né, assim, não houve uma reviravolta na jurisprudência do Supremo, o que você tem são pequenas sinalizações. O caso do amianto, houve uma declaração de inconstitucionalidade da lei federal, então é mais complicado. O Supremo não revisitou totalmente essa questão nos mesmos termos que tinha colocado antes, mas também há sinalizações no sentido de que se revisitasse hoje, talvez o resultado fosse diferente. Aí, nesse cenário, a gente se pergunta, né, se tem essa tendência centralizadora, com esses pequenos desvios de rumo, como que essas tendências se apresentam nessas decisões do STF sobre a Covid, na época da Covid. Natália, se quiser me interromper, fica à vontade, como eu acho sempre. que eu só queria colocar que eu acho que assim, uma hipótese que a gente precisa estudar melhor e testar é até se esses desvios eles têm alguma coisa a ver com temas específicos, né? Por exemplo, no caso do amianto, uma legislação mais protetiva, então a STF tem algum compromisso com alguns valores em relação à proteção de alguns direitos, e aí vai interpretar as normas constitucionais federativas na direção de maior proteção daquele direito, de promoção de uma determinada visão de política pública mais eficiente, mais efetiva. Então, talvez, e acho que isso a gente vai começar, e o que a gente está olhando para a Covid agora talvez seja um pouco isso, né? A gente pensar, existe uma tendência geral que, em geral, olha para o STF como um ator, né? Em geral, olha para a União como um ator melhor para organizar o cenário geral de uma política, a proteção de uma política, mas talvez existam coisas ou forças dissonantes que podem levar a essa interpretação a ser mais descentralizada, né? Agora, eu acho que é o que a gente precisa olhar em relação ao Covid. E aí, bom, a gente aqui, né, parte, né, um dos casos que a gente está olhando em detalhe são essas decisões do STF relativas a essas MPs de março, editadas logo após estados e municípios, né? O caso do Rio de Janeiro se tornou muito saliente, mas estados e municípios que adotavam medidas restringindo o transporte interestadual e horário de funcionamento do comércio, o funcionamento do comércio em geral. E essas MPs de março, elas são interessantes porque elas reforçam, por um lado, que os poderes locais, estados e municípios, vão poder adotar, dentro de suas esferas de competência, medidas restritivas, né? Então, isso está dito nessas MPs. Por outro lado, elas limitam esse próprio poder de várias maneiras, né? Dizem que nenhum tipo de restrição pode ir contra atividades que sejam consideradas essenciais, conforme definido num decreto pelo Executivo, né? Que se afeta serviço público vai depender de articulação prévia com o órgão concedente ou autorizador, não poderia, em hipótese nenhuma, limitar a circulação de trabalhadores, do funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e a 927, especificamente, diz que qualquer medida que afete transporte intermunicipal exigiria um prévio ato conjunto de 3 ministérios. Isso tudo está nessa MP, e elas foram imediatamente contestadas. Houve uma decisão liminar monocrática do ministro Marco Aurélio, que, isso é interessante, a gente vai voltar a isso depois, que não diz que está fazendo nada de muito diferente, né? Ele está só dizendo, bom, as competências são concorrentes, a competência para adotar medidas no âmbito da saúde, sobretudo, é concorrente, a competência para legislar sobre saúde é concorrente. Essas são medidas protetivas da saúde, não tem nada demais aqui. Os estados e municípios têm que poder continuar atuando dentro da sua esfera de competência. Então, na medida em que essa MP reconhece que cada um atua na sua esfera de competência, ela não é inconstitucional. É um caso curioso, porque, né, curioso não porque isso é muito comum em decisões do Supremo, mas parece que foi, né, uma grande derrota do governo no Supremo. E politicamente foi, na prática, de fato. Mas, juridicamente, o que o tribunal está fazendo ali é dizendo essa MP é ok, porque ela tem que ser lida do jeito que a gente está lendo, que ela não impede nenhum estado ou município de adotar medidas dentro da sua competência, e o executivo não pode ter a pretensão de achar que ela significa algo diferente disso. Claro que, politicamente, né, o governo Bolsonaro descreveu isso de uma outra maneira, né? Disse, a partir de agora, o que o Supremo decidiu é que é tudo com os governadores e prefeitos, né? Não, o governo federal está fora, o STF disse que não é mais com a gente. E isso é, obviamente, falso, né? Isso aí tem até uma apuração da época da agência Lupa sobre isso, quando circulou
esse flyer, essa imagem em grupos de WhatsApp, Facebook, mas não foi isso que o Supremo decidiu, evidentemente. O Supremo disse todos têm competências concorrentes sobre o tema, todos podem adotar medidas sobre saúde dentro da sua esfera de competência. Claro que isso não tem nada de óbvio na nossa leitura, né, ou trivial nessa decisão. O ministro Marco Aurélio conclui, e o voto dele depois, na confirmação da decisão em abril, ele é como se estivesse dizendo, ele chega a dizer, né, a função pedagógica da decisão de explicar o que é uma competência concorrente, temos que reforçar, é como se estivesse dizendo, né, o executivo não entendeu o que a Constituição diz, mas não está tão claro assim que a Constituição diz isso nesse caso, né? Primeiro, porque é aquela questão que a Natália colocou, afinal, isso é transporte ou é saúde? Você restringir transporte intermunicipal? Nós não temos uma resposta sobre isso, mas é um problema que está longe de ser evidente, né? Que porque estamos num dado contexto, qualquer medida que tenha efeito sobre saúde se torna uma medida de saúde para fins de interpretação da Constituição. E, além disso, em termos dessa tendência que a gente tinha apontado, os ministros observam na decisão que a Constituição coloca nas mãos da União algo que não precisaria estar. Tem muitas competências que é quase que natural que tenham que ser administrativamente exclusivas da União, né? Então, Forças Armadas, por exemplo, mas essa daí, que compete à União planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente as secas e inundações, é uma opção, né? Isso não precisava, não tem nada de naturalmente central nisso daí, mas foi uma opção do Constituinte de dizer calamidades públicas, a gente espera que a União vai exercer um protagonismo e que tenha o poder de planejar, exclusivo de planejar essas ações. E os ministros reconhecem que há esse artigo é importante, mas dizem que é preciso reconhecer que, dadas as dimensões do Brasil, vai ter que ter soluções ajustadas. Eles formulam isso em termos da desejabilidade de articulação entre os entes, né? Eles não colocam isso como um empecilho a que os poderes locais adotem medidas relativas à saúde a seu critério. E eles apontam, e já nessa decisão, né, vários ministros começam a apontar isso, a gente vai voltar a isso também, apontam a resistência por parte do próprio governo federal em fazer essa articulação. Então, o governo federal assume um não papel, né? Eu não vou assumir esse protagonismo que a própria Constituição coloca para mim. Então, a gente parte disso para se perguntar, tá bom, isso daí é uma reorientação, é um aprendizado mais estável, o Supremo está seguindo naquela linha que já vinha sido aberta em outros casos, de dizer mais poder para os poderes locais, ou isso é um ajuste pontual para esse período, por certas características do período, a gente não deve contar que isso vai produzir efeitos permanentes, né? Em contraste com a leitura do ministro Marco Aurélio, por exemplo, dizendo, olha, a gente está só explicando que são competências concorrentes, não tem nada para ver aqui, não tem nada demais. O ministro Fux deu uma declaração hoje, na verdade foi ontem, mas foi para o site do Supremo hoje, em que ele destaca essa decisão como uma exceção. Ele está lendo essa decisão, ele falou, olha, às vezes a gente tem que criar exceções para promover resultados melhores. Então, essa decisão da Covid, por exemplo, foi uma exceção, né? A gente disse que os municípios, excepcionalmente, vão poder usar esse tipo de poder. Então, você vê que não é nem muito claro, se você perguntasse para os ministros, né, se isso é o direito de sempre, e se vocês estão mudando, vocês não estão dizendo que estão mudando, ou não, vocês estão dizendo que a gente está realmente perfurando essa tradição. Acho que teria visões diferentes. A nossa leitura, né, e a gente está tentando juntar análises qualitativas e quantitativas para construir esse argumento. A princípio, a nossa leitura é de que tem mais a ver com um problema político, né, específico na conjuntura, e esse problema político não tem aí nenhuma originalidade no nosso argumento de qual o problema político, mas a gente quer tentar detectar isso na leitura que os próprios ministros fazem, né? Então, os ministros observam nos votos que tem um governo que ineditamente, né, ele tá puxando para baixo, ele está adotando medidas menos protetivas, insuficientemente embasadas em qualquer tipo de diagnóstico técnico, né? O ministro chama atenção para isso nas primeiras decisões,
e que, além disso, quer impedir que os estados e municípios adotem medidas mais protetivas. E é diferente desse caso do amianto ou da queima de cana, porque são casos em que tinha um plano, né? O governo federal fez uma conta, considerando diversos fatores, e apresenta um plano dizendo, eu não posso proibir totalmente isso, porque não é só uma questão de saúde, é uma questão de saúde, meio ambiente, emprego, economia, e nesse caso, não é que tem uma disputa entre objetivos conflitantes e o governo está apresentando um equilíbrio diferente, né? Acho que os ministros do Supremo observam que é um não equilíbrio que o governo está apresentando, uma recusa em adotar qualquer tipo de medida mínima nesses temas. Só dois exemplos de 2 votos que nos chamaram a atenção nesse sentido, né? O voto do ministro Fachin destaca só essa frase em que ele diz que o pior erro na formulação de políticas públicas é a omissão. Então, não é uma disputa de planos, né? São múltiplos planos contra nenhum plano, nessa visão inicial do Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes, embora numa decisão liminar, em que ele, né, decide uma DPF que a OAB propôs para pedir que o Supremo proíba o presidente Bolsonaro de fazer qualquer coisa que vá contra as políticas públicas necessárias para enfrentar a pandemia, ele observa que não é papel do judiciário fazer juízo de conveniência e oportunidade, mas tem que ter um mínimo de embasamento e de racionalidade na postura do presidente, né? Se ela é totalmente arbitrária, aí a discussão não é qual decisão prevalece, né? A decisão arbitrária não vai prevalecer diante de decisões de poderes locais que pareçam menos arbitrárias. E na nossa leitura, portanto, dá para dizer que o ideal para o Supremo ainda é o planejamento e a coordenação, né? Isso quer dizer que se o governo federal tivesse comportado de forma diferente, a gente imagina, pelo que a gente está observando, que as decisões do Supremo teriam sido diferentes, teriam sido mais limitadoras de decisões de estados e municípios. O argumento de que é importante descentralizar para enfrentar a pandemia teria encontrado, né, um teto muito mais evidente, porque tem algo sobre a postura específica do governo que fez com que o Supremo prefira, então, aumentar o poder local. E aí é como se fosse, né, se a gente tivesse que dividir em duas dimensões, o ideal para o Supremo é o 1, né? Seria, né, o poder local agindo totalmente dentro dos espaços que um plano nacional de enfrentamento à pandemia deu, né? Vai ter delegação, mas essa delegação é toda definida nesse marco nacional, e, claro, isso pressupõe que o executivo está criando um marco, tem um plano, né? Só que se você fica na centralização e você se move para a direita nessa tabela, para um executivo omisso, esse é o pior cenário possível, na visão dos ministros do Supremo. Então, eles estão passando para a linha de baixo, né? Eles estão tentando, né? É melhor você ter, num cenário de um executivo omisso, é melhor você ter descentralização. E isso é um retrato dessas decisões iniciais da pandemia. Depois, né, as coisas vão ficando mais cinzentas, mas essa é a nossa leitura ali no início. Quer passar para o próximo? Posso passar? Pode passar. Só para contar um pouquinho o que a gente está fazendo agora, né? Então, a gente quer entender um pouco se o que a gente está olhando em relação à posição do Supremo sobre centralização ou descentralização é algo que é pertinente apenas aos casos que envolvem Covid, ou se é uma mudança que está se espraiando para outros casos de competência concorrente, comum ou local, que é o artigo 30. Então, se a gente está vendo uma mudança, né, do Supremo em relação à própria confiança que ele tem, eventualmente, na capacidade de gestão e planejamento das entidades subnacionais, ou olhando para temas específicos e conectando eles com o tema da Covid. Então, a gente está pensando isso. Então, só para contar um pouquinho o que esses gráficos um pouco confusos estão mostrando, né, as 3 cores, quem está nos ajudando a fazer esse banco, inclusive, é a Helena Funari, que está aqui assistindo a gente, a Helena, que é mestranda do DCP, então só para contar. E aí, só para contar um pouco o que a gente está encontrando, né? Essas colunas verdes são as colunas de decisões em que o STF, pelo menos a princípio, decide de forma favorável à norma federal, né? Então, se você vê em todos os casos, tanto o artigo 24, que é de competências concorrentes, mas 23 e 30, tem um declínio, né, dessas normas, né, dessas decisões favoráveis a normas federais, e aí você tem um aumento tanto de decisões, né, desfavoráveis a normas federais, a gente não sabe, a gente não está classificando aqui exatamente se elas são favoráveis aos estados ou não, mas são desfavoráveis a uma determinada centralização, e também um aumento
E aí, com alguma, né, o artigo 30 tem alguma variação aí em relação às decisões que não tem essa coluna vermelha, são as decisões, esse vazio que seriam decisões não tomadas ainda, que estão sendo discutidas ainda pelo Supremo. Então, você vê que, por exemplo, no artigo 23, que são competências comuns, ou seja, existe uma disputa material sobre quem deve fazer o quê, você tem um aumento das normas, né, das decisões contra normas federais e também um aumento de decisões, então, provavelmente também um aumento na propositura de ações debatendo quem deve fazer o quê, né? Então, mais do que legislar, quem deve ter competências materiais para decidir sobre determinados temas. Isso de uma maneira geral. Então, aqui não só ações de Covid, mas todas as ações que discutem esses artigos dentro do STF e que foram decididas de janeiro até agora. Então, a gente está olhando só para esse período dentro da pandemia, com alguns meses antes da pandemia e olhando para todo o cenário durante. A ideia, eventualmente, é expandir isso para olhar para o ano anterior, a gente está desenhando isso para ter algum tipo de controle, né? Pode passar, Diego. E aí, assim, os casos Covid, a gente encontra uma coisa semelhante, né? Você tem, por exemplo, os casos que favoreceriam esse verdinho, seriam casos que favoreceriam a norma federal. Você tem uma redução, mas aí você vê que o número de casos Covid é bem pequeno, né? Então não dá nem para pensar se é de fato uma redução ou não, os números só são muito pequenos, a gente precisa de fato olhar agora qualitativamente para todos esses casos, é o que a gente está fazendo agora, porque as diferenças com certeza não são numéricas, são qualitativas, e interpretar como essas decisões estão acontecendo, mas o padrão em relação a casos Covid e aos casos gerais, né, o N grande, que são 162 casos no total, que envolvem discussões, conflitos de competência, é basicamente esse, da gente encontrar um Supremo que está, em alguma medida, desconfiando mais de normas federais, de posições federais, está dando um pouco mais de privilégio a posições estaduais ou municipais, ou está deferindo mais no tempo a sua decisão sobre esse tema, né? Então, esse vermelhinho aí crescendo é mais ou menos uma coisa que a gente encontra nos outros gráficos também, de um Supremo que está tomando decisões com mais tempo, né? Ele talvez não queira se posicionar agora sobre isso é federal, municipal, estadual, mas ele está tentando no tempo sustentar uma determinada situação, até, por exemplo, para depois da pandemia, se posicionar sobre uma determinada questão de competência, né, mais fortemente, ou talvez esperar até depois do governo Bolsonaro, né? Então, existe aí talvez uma questão de conjuntura política olhando para a própria administração real. A STF tem essa capacidade, essa possibilidade de deferir no tempo, né, a sua tomada de decisão. Então, a gente precisa considerar todas essas variáveis para entender o que de fato está acontecendo nesses casos. Então, nosso trabalho é pensar essas tendências, mas olhar de fato para os casos qualitativamente, entender, criar categorias qualitativas para entender essas decisões, que é o que a gente está fazendo agora. Pode passar, Diego. É só um levantamento bem uma curiosidade, mesmo uma coisa que a gente fez, eu fiz agora, então está um pouco artesanal, fiz bem antes dessa apresentação, mas para pensar, por exemplo, quem está de fato provocando o Supremo nessas questões né, em debates, em problemas federativos, então você vê que são claramente municípios e estados, né, então a União provoca pouco e ainda provoca pouco, mesmo durante o governo, mesmo durante a Covid, né, você tem são estados e municípios discutindo, em geral, suspensão de liminares ou suspensão de tutelas antecipadas que estão acontecendo em casos nos estados. Então, é alguma decisão tomada por uma corte estadual que é levada para o Supremo, pelo estado ou pelo município que está debatendo o seu poder de fazer algo dentro do Supremo. E isso não significa que é um embate Estado-União ou Estado e município, muitas vezes um embate Estado-Judiciário, o Judiciário dizendo que o Estado não deveria fazer algo e o Estado ou o município dizendo que tem poder para fazer. Então, a gente precisa categorizar também esses conflitos federativos pelo que são, né? Então, não necessariamente o conflito vai ser um ente contra o outro, muitas vezes vai ser simplesmente o judiciário, né? O Ministério Público, por exemplo, querendo impedir que um ente faça algo dentro de uma competência que ele está se alegando ser federal ou municipal. E aí, no caso do polo passivo, vai ter uma certa dispersão um pouco maior, porque quem está sendo acionado são, de fato, os tribunais em geral, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente ainda está trabalhando. Mas acho que é bem geral, assim, agora que a gente está olhando, a gente está olhando para todos os casos e lendo e tentando organizar essas categorias de maneira qualitativa, mas também padronizando essas respostas. Então, agora o nosso trabalho é, de fato, de descer nos casos de maneira bastante profunda, assim, e entender tanto, né, dentro do contexto da pandemia quanto antes, né, pensar essas grandes tendências também. Mas acho que é isso, né, Diego?
Acho que é isso, sim. Talvez só uma coisa que eu esqueci de mencionar é sobre decisões. Acho que dentro do próprio Supremo, acho que essas ideias vão se transformando, talvez rápido nesses meses, né? Então a gente vai ter que esperar um pouco, talvez esse ano acabar, esse ciclo acabar, para a gente poder ter a visão completa. Mas é interessante que há ensaios de ideias de diferentes ministros, por exemplo, em decisões da presidência do Toffoli, né, de suspensões de segurança, decisões que o presidente decide sozinho. Em algum momento, abril, maio, né, tem decisões em que ele suspende, às vezes, algumas medidas locais, sinalizando que elas precisam de um mínimo de respaldo científico, um mínimo de respaldo científico em termos de que é uma policy boa de saúde pública, e ele cita, por exemplo, né, uma determinação da Anvisa, que me parece a tentativa dele de tentar juntar duas coisas, né, embasamento científico e centralização. Assim, é como se eles estivessem tentando, de diferentes maneiras, resolver o problema de que eles querem uma história consistente para acreditar. Né? Se o poder central vier com um plano que seja minimamente embasado, e aí isso aparece em votos diferentes e jeitos diferentes, mas dizendo o que tem que ser feito, a gente compraria essa proposta. Acho que é isso. É isso. Quer parar com o share screen? Sim. Ótimo. Então, vamos conversar agora. Rogério, você super obrigada por topar começar comentando o texto, a apresentação de Natália e Diego. Então, vamos passar a palavra para você. Muito bem, eu que agradeço, Lorena, pelo convite para participar dessa série de seminários extraordinário que você organiza desde o início do ano sobre a Covid, toda a política ao redor. Não canso de parabenizá-la por essa iniciativa que você sustenta aí, carregando nos ombros esse tempo todo e reunindo gente, enfim, da maior qualidade no Brasil e no exterior. Uma série sensacional essa que você está nos oferecendo aí quase que toda semana, né? Muito bom, muito obrigado por isso, viu? E particularmente hoje, que é a oportunidade de conversar com a Natália e o Diego, que são colegas parceiros aí dessa agenda de pesquisa sobre o STF. É um privilégio sempre ler os trabalhos deles e compartilhar das suas ideias e debatê-las, né? Então, agradeço muito pela oportunidade e eu agora entendi um pouco melhor, porque eu recebi a versão preliminar do texto, não sei, acho que do jeito que eles trabalham diuturnamente, eles já estão com outra versão diferente da que eu li, muito provavelmente, até porque esses últimos slides tudo para mim é novidade, então é uma tarefa duplamente difícil, porque eles estão sempre na nossa frente e a gente tem que correr atrás. E eu fiquei, então, com uma dúvida inicial sobre o trabalho que o Diego esclareceu na sua apresentação. Eu não conhecia a proposta, Natália, que deu origem ao texto, né? E o Diego explicou, faz parte de um projeto maior no qual vocês estão inseridos e cuja pergunta é o que fica, né, de tudo isso, né? Imagino que vocês se dividiram no INSPER para cada um olhar um setor, uma área, e vocês ficaram com o glorioso e colendo STF. Aí eu comecei a entender um pouco melhor se a pergunta original é essa, o que fica, não está muito claro no texto, na introdução, que é disso que se trata, talvez seja o caso, ou imaginando numa coletânea, isso vai ser feito na apresentação, né? E aí o leitor fica mais ciente de qual o propósito de vocês, né? O que fica. Bom, eu não sei o que fica, eu espero que eu fique, que vocês fiquem, que todos nós fiquemos. Gosto muito de vocês e espero que esse seja o resultado dessa pandemia pela qual a gente está passando. Agora, sobre o Supremo, o que fica realmente é difícil. E eu acho que vocês estão enfrentando, no fundo, essa dificuldade, porque a conclusão do texto não é uma conclusão muito forte. É uma conclusão, você nota que é uma conclusão, assim, cheia de dedos, pode ser que sim, pode ser que não. E vocês apostam numa conclusão que
para a qual não tem evidência, que é, mudou, mas não é uma mudança para valer. Mas então, como assim? Mudou ou não mudou, né? Então, acho que vocês estão querendo, precisam, né, de uma conclusão mais forte, e eu fiquei pensando em como tracionar isso, né? E aí eu vou dar algumas sugestões. A primeira tração é lembrar que existe um debate internacional, e já foi feito aqui nessa série de seminários organizada pela Lorena, no primeiro semestre, teve um seminário com o Fernando e com o Sheibub, num marco bem comparativo global, né, de como as democracias e os autoritarismos estavam reagindo à Covid, né? E o puzzle deles era o fato de que os autoritarismos tinham reagido muito mais rapidamente com medidas de restrição do que as democracias. E, particularmente, o Sheibub apostava numa hipótese de que as democracias reagiram de maneira mais lenta, porque elas têm uma tradição de proteção de direitos civis e de liberdade, e que, por conta dessa tradição, traduzida em instituições, constituições, Estado de Direito e tudo mais que você pode imaginar, dificultaram as medidas de restrição, que, em geral, ofendem os direitos civis de circulação, de liberdade e etc. Né? Uma hipótese um tanto, no mínimo, paradoxal, né? Mas o fato é que eles estavam apostando nisso, nem sei que fim levou esse trabalho, se eles concluíram, e se concluíram realmente com essa ideia. E, na época, Lorena tinha me convidado também para ser o debatedor dessa sessão, e eu fiz a comparação com o Brasil. Falei, bom, o Brasil é o exemplo inverso disso que vocês estão falando, né? Quer dizer, aqui tem um presidente, e foi bem no contexto das decisões do Supremo, aqui tem um presidente esposando as liberdades, né? E acusando as autoridades subnacionais de estarem atacando a liberdade de ir e vir e de locomoção das pessoas, né? O que é algo realmente paradoxal. Enfim, de repente, não sei se é o caso, estou só aqui pensando alto com vocês, fazendo essa sugestão, inserir o que vocês estão fazendo nesse debate mais amplo pode ser interessante para uma moldura do texto, né? Para uma introdução, para poder dizer assim, olha, o que a gente está analisando aqui é uma questão de primeira grandeza que está afetando as democracias de um modo geral, né? Não é só no Brasil que esse tipo de dilema, a despeito da direção da atuação das instituições, do Supremo, do presidente, do Congresso, dos estados e municípios, etc., as democracias estão se digladiando internamente, né, em torno dessas políticas. E aí talvez seja uma maneira de dar uma amplitude de lente para o que vocês estão fazendo. Agora, com relação ao nível doméstico, estrito senso, eu acho que o trabalho de vocês é muito legal, porque permite a gente revisitar a política democrática nas suas três dimensões, né? Da polity, da politics e da policy. E vou tentar, a partir desses três níveis, continuar com algumas sugestões. E eu não sei exatamente por onde começar, mas talvez começar pela policy. O que eu acho que as decisões do Supremo, essas que vocês mobilizaram no texto, pelo menos, qualitativamente, os casos, né, elas indicam uma preferência de policy do Supremo, antes de mais nada, né? Os ministros querem que aquelas políticas sejam levadas adiante. E aquelas políticas, nesse momento, estão sendo patrocinadas por governos estaduais e municipais. Então, é uma mudança, é uma preferência por policy. Se tivesse que dar um exemplo para ilustrar o modelo atitudinal de análise do comportamento judicial das cortes constitucionais, esse daí, para mim, seria exemplar, porque contraria até mesmo a sua própria jurisprudência, o seu entendimento sobre a federação, o seu entendimento, pelo menos digamos assim, o predominante na corte sobre a federação, porque eles preferem essa política, né?
Eu fico imaginando se fosse uma situação diferente, o ministro da Saúde fosse o Padilha ou o Temporão, implantando de cima para baixo uma política de combate à pandemia de maneira brutal, estabelecendo restrições, declarando lockdown e aprontando, né, a partir do centro por sobre estados e municípios, se o Supremo tomaria a mesma decisão em relação a isso que vocês identificaram, que é um flerte com a descentralização da federação, né? Se a minha hipótese está correta, se a preferência aí é policy, eles não iam fazer absolutamente nada, vão dizer que a União tem razão e que está certo, né? E os estados, mais uma vez, vão ter que acatar. E para isso tem um arsenal de decisões já tomadas, tem um arsenal na Constituição que ampararia a decisão do Supremo e por aí vai. Então, acho que tem uma preferência de policy aí. Esse trecho da decisão do Alexandre Moraes, que vocês citam no trabalho, eu caí de costas quando eu li, porque eu falei, gente, onde está o direito constitucional aqui? Eu nunca ouvi falar de princípio, como é que é? O princípio da arbitrariedade, o princípio contrário à arbitrariedade, de decisão arbitrária, eu nunca ouvi falar disso. Tudo bem, eu sei que ele escreveu um tratado sobre direito constitucional, e aí o ignorante deve ser eu, né? Não li esse tratado. Então, se vocês me disserem que está lá, não tem um capítulo sobre da arbitrariedade como princípio constitucional, aí eu me convenço, mas aquela decisão é completamente pragmática, sem amparo nenhum, né? Constitucionalmente falando, na linha, então, de uma preferência por policy, né? Agora, vamos à politics. A politics, eu acho que o texto de vocês também fica tímido sobre o lugar em que vocês realmente querem colocar a figura do Bolsonaro. Eu tenho para mim que o governo Bolsonaro na pandemia está sendo um experimento muito interessante para o sistema político brasileiro, porque originalmente ele foi descrito como um sistema político extremamente consensual, marcado por pontos de veto em excesso, não é? E daí ingovernável. Então, essa história a gente já sabe, vem toda uma pesquisa que mostra como funciona o presidencialismo de coalizão e de que modo todos esses pontos de veto, de alguma maneira ou de outra, são contornáveis, são absorvidos, etc. e tal, e o presidente tem êxito em tocar a sua agenda governamental. Muito bem. A gente viveu para ver, ou quase morreu para ver, né? Porque estamos nessa situação terrível, o sistema político funcionar com aquelas outras, vou chamar até de virtudes, porque para a literatura comparada, um sistema como o nosso, cheio de pontos de veto, é virtuoso, não é como no debate local, que se dizia um risco para a democracia e para a estabilidade do regime. Mas lá fora, esse tipo de sistema pega bem, eles gostam, né? Porque aí você tem controles, tem checks and balances e tal. Então, a gente viveu para ver o sistema operar na forma prevista pela teoria como checks and balances contra um presidente flagrantemente autoritário. Então, não é só o Supremo que está parametrizando a atuação do presidente, mas o Congresso também está, os estados e municípios também estão, ou seja, a gente está vendo o sistema político funcionar pelo avesso do presidencialismo de coalizão, se vocês me permitem dizer assim, né? E todo o potencial adormecido dos checks and balances que o nosso desenho contém, hoje, finalmente, são ativados para funcionar conforme a teoria previa. E eu acho isso muito interessante, e acho que vai levar a própria ciência política a uma revisão dos seus cânones aí sobre a forma como o nosso sistema político funciona, né? Agora, isso tem a ver com a politics, né? Tem a ver com o fato de ser este presidente com essas características. Então, vocês, no texto, falam que é um presidente inerte e agora na apresentação omisso, mas a razão pela qual o sistema de checks and balances funcionou contra ele foi justamente pela sua não inércia e não omissão, mas por ter liderado e flertado com uma direção autoritária,
e, no caso da Covid, de negacionismo, né, e de um desastre em termos de saúde pública, né, se deixasse. Então, não sei por onde vocês vão querer balancear melhor essa coisa, mas deixo aí como um ponto para reflexão. E, por fim, sobre a polity tem a ver com o federalismo, né? Embora eu tenha tangenciado esse tema ao chamar a atenção de vocês que não é só o federalismo que está em jogo, né? É mais do que o federalismo, é um sistema de checks and balances mais amplo, né? E desse ponto de vista, eu acho que o resumo que vocês fizeram sobre a jurisprudência do Supremo pré-Covid, que ficou muito curta, não nos dá a conhecer exatamente qual é a posição do tribunal sobre a polity democrática brasileira no que diz respeito ao federalismo. Eu acho que, claro, trazer as decisões em controle concentrado dá uma boa medida de como o STF tradicionalmente lida com esses conflitos, e os 2 ou 3 casos qualitativamente mobilizados também nos passam uma boa ideia, mas eu não sei se aquilo é suficiente para o leitor ficar convencido de que a posição jurisprudencial do STF sobre o federalismo brasileiro seja X ou Y. E a minha dúvida é se essa posição é tão clara e existe assim, porque o tribunal é muito habilidoso em não se amarrar em nenhuma tese muito bem estabelecida, justamente para ter flexibilidade para mudar quando ele precisa mudar, como ele está mudando agora, conforme vocês estão identificando. Abro um outro parêntese, que é o seguinte: agora, no final da apresentação de vocês, vocês lembram que o conflito federativo não é só União versus Estados, né? Quando eu estudava matemática, 3 vezes 3 é 9. Falar isso na frente da Lorena aqui é quase um crime. 3 poderes para 3 instâncias federativas, com possibilidade, sendo que, tudo bem, vou caricaturar e resumir, né? Todas elas podem figurar no polo passivo e no polo ativo do controle constitucional, direto ou indireto, como vocês quiserem. Então, professora, multiplica isso daí, faz uma projeção de quantos tipos de conflito isso pode resultar, e vai tudo desaguar no Supremo. Então, esses grandes números que a Natália trouxe nos últimos gráficos devem representar justamente essa miríade de conflitos federativos, né? Só que eu não sei se vocês vão querer enfrentar todos eles de uma vez só para mostrar para a gente o que está acontecendo nesse mapa bem mais complicado, né? Mas, nesse sentido, não é só uma introdução que, buscando os trabalhos da Marta Hatt, como vocês fizeram, mostrando a centralização da União, e agora a gente sabe que, em grande medida, secundada por apoio do Supremo, né, nesses 30 anos de política democrática, talvez não seja suficiente para dar conta da complexidade desses outros níveis e transversais, né, de conflito federativo. E outro parêntese, senti falta no texto, viu, do PGR, porque o PGR é o grande ator normatizador, né? Rogério, só para quem não sabe, fala o que é isso. Aproveitando que você me interrompeu, se você deixar, eu fico falando aqui, eu vou fazer outro seminário aqui. Eu esqueço, vou falando e tal, você me corta, hein? Desculpa, senti falta do Procurador-Geral da República, não ele pessoalmente, mas da instituição PGR, que tradicionalmente cumpre um papel interessantíssimo, né, na política constitucional brasileira, e ainda não estudado, está sendo agora estudado finalmente pelo Cássio Oliveira, do nosso departamento, papel do PGR no controle constitucional, mas ele funciona super como um árbitro, um fiscal da federação, né, levando os casos que ele vai lá nos estados buscar, de suposta inconstitucionalidade, e centraliza tudo no Supremo. Então, ele é um carregador de conflitos constitucionais para o STF, né? E aí, se vocês estão abordando esse ponto,
Eu sei que eu estou sugerindo coisas muito extravagantes para vocês. Vocês podem desconsiderar 90% delas. Mas essa do PGR eu tentaria acomodar num parágrafo. O quanto vem dele, ou o que é mais interessante, que é a minha hipótese, o quanto não veio dele nesse movimento. Porque esse que ocupa o cargo agora é sabidamente uma figura ambígua, né? Na sua relação com o presidente, na sua relação com o Supremo, na sua relação com a federação. Então, seria muito interessante tentar verificar se também o PGR mudou nesse contexto. Se ele saiu de um padrão em que antes ele levava tudo para o STF e no contexto da pandemia ele parou de levar, né? E como interpretar essa, aí sim, omissão do PGR em função do seu padrão anterior de ativismo no interior da federação, né? Então, eu estava realmente terminando e comentando da política, do federalismo, e lembrei do PGR, e deixa eu ver aqui. Sim, só mais uma última observação, tem mais a ver com a politics do que com a polity, que é também, talvez um parágrafo contextualizando que o presidente, na relação com o STF esse ano, durante a pandemia, foi quando ele sofreu a maior investida, né, contra o seu estilo, contra os seus métodos de fazer política, enfim, não preciso detalhar aqui, por meio dos inquéritos lá das fake news e das grandes manifestações, né? Que nada mais, nada menos está com o mesmo ministro que concedeu essa decisão que ilustra o caso de vocês, né? É o mesmo ministro, não é só o mesmo tribunal, mas é o mesmo ministro, né? E aí eu acho que é importante considerar esse contexto, porque o esforço que me parece o tribunal fez ao longo desse ano, por diferentes instrumentos, foi de conter esse presidente, né? Então, na política pública de combate à pandemia, ele agiu, e na subversão da democracia política por meio de métodos autoritários, ameaças, manifestações inconstitucionais e fake news, etc., o Supremo também agiu contra o presidente e agiu com êxito, né? Nas duas coisas o tribunal foi bem sucedido, né? O presidente, depois disso, ficou muito mais contido, né? As manifestações pararam, o flerte com o autoritarismo diminuiu, e na pandemia, pelo menos, não conseguiu atrapalhar por demais a vida de estados e municípios, embora, como vocês também observaram e alertaram, o que se espera do presidente não é só que não faça coisas, né? Que não atrapalhe, né? O que se espera dele é que ele faça, né? E no nível da União, a União tem grandes responsabilidades na área de saúde, e o fato de estar se conduzindo dessa maneira é muito ruim para a política, né? Mas aí já são considerações, como eu disse, extravagantes. Professora, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um prazer sempre estar com o Diego e com a Natália. Parabéns pelo trabalho, e vai cumprir aí vai preencher uma lacuna muito importante, dar uma contribuição muito importante para a gente entender o que foi o Supremo nesse período de pandemia. Muito obrigado. Obrigada, Rogério. Também chegou um comentário, eu não sei se a Marta quer fazer em vivo, eu mandei até para perguntar, mas a professora Marta Aresh, do nosso departamento, ela enviou um comentário, pergunta aqui que diz, eu vou ler, eu não sei se ela conseguir, ela poderia falar, mas se não a gente lê. Marta, você nos está ouvindo? Você consegue falar ou você prefere que eu leia? Se não sei se ela consegue. Ela disse, eu vou começar e se ela consegue, ela entra. Ok, ela disse que ela prefere que eu leia. Então ela diz, Diego e Natália, parabéns pela excelente apresentação. Minha dúvida
entretanto, diz respeito à caracterização da estratégia do governo federal como de omissão. Tendo a achar que houve uma disputa aberta entre duas alternativas de combate à Covid: isolamento horizontal versus vertical, liberação de atividades essenciais, cloroquina, máscara, etc. E o governo federal tinha um plano que poderia nos colocar em uma rota de desastre sanitário. Não teria sido a decisão de natureza consequencialista, em que apenas se tentou evitar os riscos da outra alternativa disponível, representada pelo governo federal? Esse é o comentário dela. Então, aí, a professora Vera Paiva está dizendo que ela concorda completamente que não se trata de omissão, mas uma opção clara por uma rota de desastre sanitário. Então, se vocês pudessem comentar sobre isso. E talvez eu vou me intrometer nos comentários do outro lado, não? Nós estamos codificando muitas das políticas do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras. E aí, olhando para, assim, com a história um pouco, é interessante como que houve algumas decisões no início de janeiro, em fevereiro, março, antes de chegar à decisão do STF, que eu acho que estou um pouco curiosa quando a gente está procurando entender o quebra-cabeças da resposta do governo federal, quando sabemos que temos um desastre sanitário que a gente precisava, porque se a gente pensa em todo como a história do filme, a pandemia já no 8 de janeiro a gente tem o genoma, já sabemos no mundo inteiro que está chegando uma pandemia. O Brasil começa a tomar algumas atitudes e decisões, começa a ser esta disputa e chega no STF, mas dentro de que contexto? Quais foram as alertas e como o Supremo percebe essa alerta que ele precisa agir e por que ele decide agir exatamente em março? Então, por que ele agiu nesse momento? E aí um pouco que me chamou a atenção que quando a Natália está mostrando, também porque ele não age em outros períodos onde a gente também tive momentos muito importantes durante a pandemia, que ele poderia ter sido uma força mais proativa para procurar reforçar algumas ações ou algumas alertas que a gente tinha, e ele ficou mais em uma postura mais passiva. Então, assim, um pouco para problematizar, eu senti um pouco como essa coisa, um pouco como nós sabemos o privilégio de estar hoje vendo o filme inteiro do que foi a atuação do governo federal. Mas se a gente não tivesse, voltássemos e estivéssemos em março, era tão óbvio nesse momento que o Supremo tinha que agir nesse momento, e por que ele decide? Eu acho que isso poderia ser interessante vocês contar e explicar melhor no texto, porque no final das contas, essa é uma parte super importante de o que a gente vai ficar estudando por os próximos anos. Vamos querer ler essa explicação e contextualizar e entender isso melhor. Então, não sei se começamos com vocês reagindo a isso primeiro. Claro, tem bastante coisa. Eu acho que muitas das observações se relacionam, né? Primeiro, eu queria agradecer muito ao Rogério pelos comentários. Esse é um pedacinho, né, de um projeto que se a gente conseguir incorporar 10%, você falou que 90% a gente pode desconsiderar. Se a gente conseguir 10% das suas sugestões, já vai ser assim, acho que ficaria excelente. Eu concordo com tudo que você falou para o desenvolvimento do trabalho. Mas tem uma coisa que eu acho que tem a ver com a observação também
da Marta, que vai na linha também do que você falou, né? Que é uma discordância de policy. E teve uma outra pessoa aqui no chat, a Vera, que também concorda. É uma discordância de policy, o governo fez uma opção de policy, o Supremo discordou. Aí eu acho que eu fiquei pensando, primeiro que a categoria omissão, ela não é nossa, né? Ela não é o nosso juízo político. Exatamente. É uma categoria jurídica, né? O que os ministros estão dizendo ali eles não estão dizendo você está fazendo besteira simplesmente, eles acham isso, mas eu acho que eles estão dizendo você não está exercendo uma competência que a Constituição te daria de planejar, de centralizar, e você está se colocando contra o que a ciência recomenda, né? Então, tem essa combinação de duas coisas. É difícil porque, de fato, é um juízo substantivo sobre a posição do presidente, né? E aí, a estranheza do Rogério de um juízo substantivo informar uma leitura de competências. Acho que, né, quando você falou da arbitrariedade do Alexandre de Moraes, acho que a maior estranheza é você dizer essa competência é da União, exceto se a posição da União for arbitrária. Aí ela é dos estados e municípios. Então, é estranho mesmo, de fato. Mas eles estão trabalhando com essa ideia, né? Eles reconstroem o problema em termos desses dois elementos, né? A não ação e a não ação que nega o embasamento científico. E aí, respondendo um pouco, abrindo parênteses para falar da consideração da Lorena, eu acho, não fosse pelo fato de que a decisão liminar do Marco Aurélio é do dia 24 de março, eu não cheguei a discutir isso com a Natália, é muito interessante pensar o filme mais amplo, como você mencionou, mas o relatório do Imperial College impressionou muito os ministros, e foi divulgado no dia 26 de março. Ele foi citado em vários votos, ele foi citado em várias decisões do Supremo que não necessariamente têm a ver com federação. O Barroso deu uma decisão liminar, que ele cita extensamente esse relatório, o ministro Alexandre de Moraes cita, o ministro Marco Aurélio não sei se cita, mas outros ministros citam. O Marco Aurélio deu a liminar sem esse relatório, no dia 24 de março, mas a decisão do Supremo 2 semanas depois já cita extensamente esse relatório, e essas liminares todas citam. Então, acho que os ministros ficaram muito impressionados com essa autoridade, fora a OMS também. Mas eu procuraria ver esse marco, assim, uma posição oficial do OMS, eu não vou lembrar a data agora, né? Talvez a Natália lembre, mas... É que a pandemia é declarada 11 de março. Mas as recomendações da OMS de, olha, tem que fechar, tem que restringir, isso vem já no dia 11 de março? Então, primeiro tem se vai alertar, as alertas vão subindo, mas a alerta máxima, que quando chegamos a declarar uma pandemia, essa alerta é 11 de março. Então, talvez se você está falando dessa sequência, talvez essa decisão começa uma alerta para... E o Bolsonaro, e aí por que eu acho que para os ministros, eu não sei se eles sinceramente diriam que é uma divergência de policy. Eu acho que eles acreditam, no geral, na distinção que eu vou fazer, que isso não é policy porque não tem fundamento nenhum. É um capricho. Está indo contra... Não é que ele está dialogando com os dados da OMS e está dizendo, não é bem assim, vamos fazer... Eu acho que a postura inicial, inicial não, nesse momento, né, em março, quando a postura do Bolsonaro é mais claramente de negar, acho que isso impressiona muito os ministros também. Então, a gente pode explicar isso, no fim das contas, talvez olhando um grande volume de decisões, como uma divergência de policy, mas os ministros não reconstroem dessa forma, e eu acho que eles, talvez alguns, sinceramente, se entrevistados sobre isso, formulariam nesses termos, né? Ele não tinha um plano, ele estava fazendo birra, era capricho, era negando a ciência. O Imperial College falou que ia morrer 1 milhão de brasileiros e ele não estava fazendo nada. Então, acho que tem que pensar um pouco, talvez a distinção aí seja qual é o ponto de vista interno dos ministros e o quanto que isso pode ser útil ou não para entender o fôlego dessa mudança na jurisprudência do Supremo. Eu só queria fazer um parênteses, eu acho que essa questão do ponto de vista interno é muito importante, porque na prática o que os ministros estão fazendo é interpretando essas normas constitucionais que constituem esse puzzle, né? E eles precisam dar significado para elas. Então, no final, na cabeça deles, o que está aparecendo aí não é eu vou eleger a política melhor nesse caso específico, mas eu preciso dar competência para quem está fazendo alguma coisa.
né? Então, eu acho que é um pouco esse o ponto, né? Eu preciso dizer que quem está fazendo alguma coisa tem competência para fazer essa coisa. Dever, né? Mais que competência. Eles dizem em algum momento, a gente não botou isso no slide, mas existe um dever de coordenar. A União tem um dever de coordenar e descumpriu esse dever. Novamente, não é um plano ruim, é um não plano. Acho que eles procuram formular desse jeito. E aí, só uma observação sobre o ponto do Rogério sobre a literatura. A gente estava indo por um outro caminho em termos da literatura comparativa, mas é o mesmo caminho, mas são esse trabalho do Ginsburg e da Mila Versig, né, sobre separação de poderes na pandemia e a surpresa de que, tanto do ponto de vista de separação horizontal quanto vertical, a pandemia acionou checks. Em vez de ela promover centralização no executivo, a tendência geral que eles observam é de descentralização também. E acho que a gente também seria interessante dialogar com essa literatura comparativa, né? Mas a dica do trabalho do Fernando Scheibub é boa também. A gente precisa pensar como integrar isso melhor, até porque a gente também está envolvido num outro projeto mais amplo comparativo com a Argentina, como a coautora da Argentina, né? Então, isso pode ser uma ótima maneira de dar essa liga. Tem um artigo também eles foram muito rápidos, né? A Kim Shapley e o David Pouzan. Eles, sei lá, em junho, eles olharam para o caso do Bolsonaro, olharam para outros 2 presidentes que estavam resistindo a adotar medidas e criaram essa categoria do Executive Underreach, e aí tentando dizer que não, que a pandemia também revelou esse fenômeno do executivo que rejeita poder, né? E que é estranho que seja um presidente com tendências mais autocráticas, mas que está dizendo eu não vou usar esses poderes para... Então também tem uma outra maneira aí, embora esteja bem pouco desenvolvido no trabalho deles, mas eles devem fazer alguma coisa também nessa linha comparativa. Sobre a questão... Desculpa. Posso só fazer? Acho que tem uma coisa assim que o Rogério colocou, que eu acho que faz sentido, essa opção por policy, que talvez a gente precise explorar mais, né, em relação a toda a trajetória do STF sobre o federalismo, né, tem uma posição específica sobre como políticas públicas devem ser feitas, né, então tem uma posição específica sobre policy ser algo que tem que decorrer de coordenação central, então uma opção clara por que tipo de policy o Supremo quer ver e o que ele não quer ver. Isso não é necessariamente uma posição sobre quem tem que ter mais ou menos poder. Eu acho que, além da gente estar fazendo esse levantamento para o ano, uma coisa que a gente pode, talvez, incorporar é olhar para essas posições de policy em relação à Covid em outros casos que não só os casos da pandemia, os casos que discutem federalismo, né? Para pensar se a gente encontra posições de policy específicas, esse tipo de posição de policy por buscar coordenação e buscar respostas, né, alinhadas com a ciência, em outros debates que não só os debates que estão envolvendo os conflitos federativos, né, porque a gente está vendo, por exemplo, uma tendência da corte que está se espalhando para outros espaços que não só o conflito Estado-União, União ou Estado-município. Eu acho que esse é um ponto importante, já que a gente tem aquelas ações, o STF tem o banco lá, que ele classifica, né, as ações que são Covid ou não, a gente pode eventualmente usar isso daí como um controle, né? Eu vou olhar isso, mas acho que... Obrigada, Rogério, me deu uma boa ideia. E, Rogério, sobre o seu ponto, né, acho que a gente tem que expandir e melhorar muita coisa com relação à caracterização do cenário pré-pandemia. Acho que você tem toda a razão. Essa versão do artigo que você recebeu é para um público que não necessariamente teria interesse de ler mais que 15 páginas sobre a jurisprudência do Supremo sobre um dado tema, mas, de fato, quando a gente for fazer o projeto todo, isso vai ser indispensável. E aí, minha pergunta para você, para a Lorena, assim, será que seria uma evidência forte a gente enfatizar o fato de que, nos últimos anos, vários ministros do Supremo têm reclamado em decisões de que eles acham que a jurisprudência do Supremo é muito centralizadora e é hora de mudar? Porque isso é uma coisa que esses textos que a gente leu destacam. Você tem ministros dizendo, olha, a gente tem que rever isso um dia, talvez seja a hora da gente rever isso agora. Agora não, agora eu voto com a maioria, mas queria deixar registrado que
está muito centralizador. Isso poderia ser isso aparece, isso é uma coisa fácil de mobilizar, poderia ser evidência de que, apesar dessa maleabilidade que o Rogério apontou, né, essa ambiguidade do Supremo, os juristas fazem esse diagnóstico de centralização e os próprios ministros reclamam, né? Além dos dados que mostram que leis estaduais tendem a ser suprimidas pelo Supremo quando há esse tipo de conflito. Não sei se isso poderia ser uma evidência que atenderia. E acho que só, no fundo, né, como é que a gente caracteriza isso de um jeito mais forte? E eu gostei das sugestões do Rogério de como dar mais tração para essa conclusão, mas talvez seja um pouco, e acho que talvez a gente concorde com vocês de dizer o seguinte, é não acreditar tanto, até nas próprias justificativas que o Supremo está dando, é dizer, no fundo eles formularam isso como uma omissão, porque faltava ciência, porque faltava, mas conforme a pandemia for avançando, eu acho que a gente vai ver mais casos de áreas cinzentas que vão ser divergências mais inequivocamente de policy, né? Acho que vai ficar cada vez mais difícil para o Supremo dizer não estamos divergindo da policy, é porque tem uma não policy de um lado. Acho que conforme esses casos forem aparecendo, vai ficando vai ficar mais evidente, eu acho, afinal, o que é isso, né? Se isso dá para confiar no Supremo dizendo, não, era um caso, era excepcional, ou se de fato não, nós gostamos dessa brincadeira de alocar o poder em quem a gente acha que vai tomar a melhor decisão para o caso concreto. Não estamos pensando mais em termos de polity, né? Estamos só pensando em termos do output específico daquela decisão, daquela política. Acho que ainda é cedo para cravar isso, a gente vai ter que olhar aí mais uns meses de decisões. Eu tenho as observações pontuais, Natália, mas eu estou falando para caramba aqui, fica à vontade. Ai, fundo, agora eu estou com vontade de ler todas as decisões de novo e ficar procurando. Não, aí não, ninguém, não faça isso consigo mesmo, ninguém merece ler de novo todas as decisões do agora Supremo. A gente vai ler tudo e tudo de novo, Diego. Isso daí vai ser o nosso passo empírico aí. Tem muita lição que a gente não leu ainda, que a gente vai precisar ler, né? Eu bem conheço a Natália, lá se vão inúmeras madrugadas depois dessa. Vai hoje mesmo ler todas as decisões do Supremo de novo. E aí eu acho que é interessante pensar que o ministro Fux mandou um sincerão aí ao dizer que foi uma exceção e que vai ser interessante ver como é que outros ministros descrevem esse período também nos próximos meses, né? A gente ainda não acho que eles concordam, não. Acho que eles vão dar visões diferentes. Talvez eles tenham feito a mesma coisa, eles concordaram no resultado, mas como que eles vão caracterizar isso vai ser diferente. Acho que é isso, Rogério. Fora, assim, muita coisa para a gente pensar na estruturação do argumento do próxima fase do projeto, mas só para enfatizar um ponto, a gente quer entender a posição do Supremo, né? Então, algumas das coisas que você falou são muito importantes para um mapa ampliado de como é que foi a dinâmica federativa desses conflitos na pandemia, mas, no fundo, acho que a pergunta que a gente quer responder é, mudou ou pode ser uma divergência de policy, não precisa acreditar na justificativa que eles mesmos estão dando, mas foi uma exceção, como diz o ministro Fux. Uma coisa é descrever o que aconteceu, outra coisa é explicar o que aconteceu. Talvez a gente esteja usando demais o vocabulário dos próprios ministros para o que eles justificam, né? E talvez a gente esteja explicando pouco, mas, no fundo, mais importante, primário para a gente seria cravar, né, se mudou ou não mudou, se foi e a gente precisa de mais dados para isso, certamente. Então, vamos lá. Acabou de sair uma notícia agora que o Ricardo Lewandowski deu 48 horas para responder sobre a vacina. Então, a Natália tem uma noite de leitura, não? Já começando. Mas então, Lorena, desculpa te interromper, mas isso daí acho que confirma a ideia de que quanto mais alucinado o governo Bolsonaro parecer, mais vai ter intervenção. Porque, a princípio, o que aconteceu na coisa da Anvisa poderia ser descrito de um jeito normal, assim, né? Mas aí Bolsonaro vai na TV e diz Jair ganhou, porque, sei lá, porque... Aí faz uma coisa cheia de fakes, assim, aí o que isso sinaliza para os ministros do Supremo? Opa, tem alguma coisa suspeita aí.
quando talvez não tenha necessariamente nada suspeito, mas esse tipo de coisa eu acho que atiça, né, os instintos de intervenção dos ministros. Sim. Então, eu vou ir nessa linha dos um pouco, o Rogério sempre gosta de se divertir, que eu sou muito quantitativa, não? Mas uma coisa que eu vou, um pouco que sempre na área judicial, mas também porque eu penso muito nos Estados Unidos, então eu confesso o viés que eu tenho. Nos Estados Unidos, quando a gente estuda a atuação da área jurídica, a gente sempre dá a ênfase muito em que chegam muitas decisões, ou chegam muitas, mas não todas são, não todas elas são respondidas. E eu sempre fico um pouco me perguntando quando leio os trabalhos de vocês, porque não estou tanto inserida nessa área, por que não tem mais esforço de dizer assim, e isso é um pouco no espírito da minha pergunta antes, eu estou imaginando, o N para mim se a pergunta é se mudou o Supremo durante o Covid, todos os potenciais momentos ou decisões ou atuações que poderia ter intervido. E desse espaço, que talvez vamos dizer, gera 500 eventos, eu só tenho uma amostra de 100, porque aí voltando a uma questão que a gente está discutindo muito, omissão. Existe uma omissão nas outras 400 que ele não agiu, ele não se pronunciou, ele não deliberou, ele não... Então, assim, quando a gente está avaliando, eu acho que tem como se fosse uma análise. Primeiro nível qual é o N grande de área potencial de atuação, todos os conflitos ou todas as perguntas que estão sendo colocadas, e depois ter uma segunda fase que de todo esse universo onde ele decidiu agir e dentro do que ele decidiu agir, como ele agiu. Não sei se faz claro minha pergunta. Então, quando eu falava um pouco dessa questão de que por que esse 24 de março, é porque estou pensando como esse filme grande, quando começa o filme a bater na porta dele, quantas chamadas tive ele para ele ficar em alerta, e aí ele age, num certo sentido. Continuam as chamadas chegando na porta dele, e o Supremo não age ou não está se pronunciando em vários momentos críticos. Então, eu acho que essa análise é interessante, só que eu não acho que é uma coisa tão público ou visível para nós como pesquisadores, é importante, mas para a sociedade está interessada em quando ele se pronuncia. Mas para nós como pesquisadores, a falta de não agir é interessante como objeto de estudo, não? Mas eu não sei quão grande então a dúvida minha vocês têm ideia, o N grande é grande ou essa 100 que a Natália está nos mostrando é realmente tudo que chegou? Não, isso que a gente está olhando é o que foi decidido, né? Você tem toda a razão. Tem um viés aí que a gente não está cobrindo a porta de entrada, né? A gente não está olhando para tudo que potencialmente poderia ter chegado. Mas aí tem alguns problemas. Eu acho que talvez, se a gente estivesse olhando só para controle concentrado, que é um grupo específico de ações, a gente eventualmente consegue mapear todas as ações que bateram na porta do Supremo e o que ele fez com essas ações ou não. Acho que isso é algo que é razoavelmente possível de ser feito. O problema é que a gente está lidando com um tema que chega muito para o Supremo por outras portas que não são a do controle concentrado, e aí o volume, o N, né, de acionamentos é potencialmente fora do nosso controle, porque muita coisa acontece, por exemplo, nos tribunais para baixo e não chega no STF. Então, a gente não sabe o que ficou represado nos tribunais, por exemplo, as pessoas, os entes, os estados, os municípios, as organizações questionando algumas decisões que foram tomadas nos tribunais estaduais e entrando com recurso extraordinário que ficou represado nos tribunais para baixo. Então, tem um filtro aí, todos os tribunais federais e estaduais estabelecem algum tipo de filtro que impede que muita coisa chegue no STF. Essa é uma questão. E acho que tem uma outra questão que é, mesmo assim, mesmo que a gente só olhe para o que chegou,
a gente tem uma dificuldade de entender, de olhar para o teor do problema que chegou para o STF, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Não sei se o Diego tem alguma estratégia, talvez. Acho que esse é um problema, um desafio geral da área também, né? Assim, o Supremo, isso é, nossa, problemaço para todo mundo, como é que a seleção... tem muitas ações que podem ter termos muito parecidos e levam anos para serem julgadas, né? É muito difícil. O Rogério levantou a mão ali. A gente tem que inverter agora a relação e trazer a professora Lorena para o nosso lado, para ela ajudar a gente a resolver esse problema. Aí depois a gente devolve para ela os resultados, mas esse é um grande problema nosso, Lorena. Você precisa ajudar a gente a resolver isso. E eu estava conversando com o Luiz, que acho que estava nos assistindo sobre isso mais cedo, e além de tudo, tem 3 tipos, né, de casos, assim, né? Tem os casos que são selecionados para nunca serem julgados, tem os casos que não são julgados porque não são particularmente importantes, aí dentre os que são priorizados para ser julgados, às vezes entra na pauta, não é julgado, então tem várias dimensões aí, mas o pior mesmo, além de tudo, é que a gente não sabe nem o que significa não ter sido julgado, se tem uma intenção ou se é só porque a fila não andou o suficiente. No período de meses, você não realmente consegue saber isso, né? E isso não tem uma boa resposta. Mas desculpa, mas posso dizer que a primeira ação contra um ato do governo federal foi essa que a gente discute. Contra a MP 926. Essa foi de 20 e poucos de março, a primeira ação contra um ato do governo federal. Mas como a Natália falou, isso não quer dizer que não tenha aparecido lá um HC em que isso tenha sido discutido. Então, a gente tem, por exemplo, uma estratégia que a gente usa para entender, para olhar para o ponto é o seguinte, eu não sei se tem alguma estratégia, talvez o Diego e o Rogério tenham pensado, mas o problema é entender o conteúdo desses pedidos, porque o que aparece é lá um Nzinho, o número da ação, e é que ela foi protocolada, mas eu não sei qual que é o pedido. Isso precisa ser processado por alguém. E as coisas que estão disponíveis eletronicamente também precisam ser processadas. É um volume muito grande de documentos que a gente precisa transformar o PDF em algo que pode ser lido pelo computador e depois processado para a gente pensar nessa porta de entrada. Então, a gente tem tentado fazer isso para os tribunais subnacionais, olhando para os diários oficiais, mas ainda assim a gente só consegue olhar via liminar, que é aquela primeira decisão. Então, tem uma série de dificuldades para entender todas as portas de entrada de todos os tribunais. Assim, a gente, no final, acaba tendo algumas proxies de porta de entrada, que são essas primeiras decisões mais temporárias dos tribunais, que são as liminares e as tutelas antecipadas, que acabam sendo decisões que os tribunais tomam quase que na entrada do caso, porque quase todo pedido vem com pedido de me dar uma decisão provisória rápido, né, a tutela antecipada. A gente usa isso mais ou menos como uma proxy de porta de entrada para saber, isso daí é algo que se aproxima do que chegou para o tribunal, mas é bem difícil. Acho que o Diego quer falar alguma coisa, Diego? Não, era só para pontuar que eu queria falar uma coisa depois de terminar, mas não preciso... Vai lá, não, era isso, assim, essa é uma dificuldade que a gente tem em relação, acho que o problema é a divulgação dos dados, a gente não sabe o que entra, as bases dos tribunais não nos dão o que entra, eu não sei, diga, Lu. A Gabriela perguntou aqui, né, tem a ver com viés de seleção também, ela falou, parece que a gente está selecionando pela variável dependente, mas aí eu acho que tem que pensar 2 coisas. Primeiro, de fato, a gente está selecionando os casos que o Supremo decidiu, e tem esse viés, realmente não tem o que fazer, por enquanto, né? Agora que a professora Lorena vai nos ajudar, a gente vai encontrar a saída. Mas, dentro dos casos que o Supremo decidiu, tem variação, né? O governo ganhou em algumas disputas, algumas leis locais foram invalidadas, foram suspensas, então também não é como se todos os casos que a gente está olhando, que a gente separou para olhar, tem o mesmo resultado. Não, o governo perdeu a maioria deles, assim, pelo que também um levantamento que o Jota fez até meio do ano, mais ou menos, o governo tinha perdido 60%, mas aí não eram questões de conflito federativo, como a gente está olhando, eram contestações a atos diretos do governo, né? Então, tem variação, tem alguma variação aí nessa... Mas, além disso,
acho que é sempre bom ter a Natália é mais de casa, assim, das ciências sociais e ciência política, né? Eu sou mais estranho no ninho, e é interessante porque não sei se nosso objetivo é necessariamente explicar, né, assim, né, nesse momento, né? Então, para a gente trabalhar com os casos que o Supremo de fato decidiu não é necessariamente um problema, porque a gente quer entender se mudou e como mudou a posição do Supremo nesses casos que ele decidiu. Isso é parte da análise, tem que ser feita para entender, sem dúvida, né? Mas tem também um recorte que é diferente e me parece menos exposto a esse tipo de preocupação, embora o viés de seleção tenha efeito. Sim, mas é super importante, Lorena. Nossa, demais, assim. Só que a gente está tentando contornar isso, é difícil, é bem difícil fazer, mas estamos tentando. Sim, não, e nós somos todos pesquisadores, então nós somos nerds, não? Dá um problema, a gente começa a pensar, entrar no problema e pensar. O que a Gabriela está colocando é isso, ela está dizendo, será que então vocês têm uma explicação que X, a variável explicativa é um governo extremista que é anti-ciência, causa Y, e aí vocês estão selecionando então ela está dizendo, será que vocês estão identificando algo que tem como a Gabriela colocou, que não é suficiente, mas não é, como ela disse, são condições necessárias e não condições suficientes, que a gente sempre gosta de pensar assim, para testar meu argumento, eu tenho que pensar se eu consigo observar todas as, não, necessário e suficiência. Mas assim, volta um pouco à questão que o Rogério está discutindo, que é politics, não? Porque o que eu estou ouvindo de fora tem um sistema super mega confuso de como estão chegando todos estes problemas para o Supremo. E se vocês não conseguem me descobrir, vocês acham que esse grupo, assim, eles têm uma máquina burocrática incrivelmente jornalistas, como análises de dados, ou alguém que está lá inteligente, que sabe, é esta que a gente precisa reagir e não esta? Então aí volta um pouco a questão do Lewandowski, que a mídia, a sociedade está discutindo, debatendo algo, isso alerta o Supremo, e o Supremo vai lá e no oceano que está chegando para ele pesca o que ele gostaria de se posicionar, mas não provocado pela ação, e sim por a política. A política está estimulando ele, mas a gente não sabe. Essa é a outra variável. Então, um pouco que volta à minha primeira pergunta. O que provoca ele para ir lá no oceano do que está disponível e dizer, nossa, a gente precisa agir rápido, algo está alertando, como agora essa questão. Então, como a política está influenciando essa seleção é interessante. Rogério, você levantou a mão. Não, só para reiterar esse seu comentário, porque eu não tinha prestado muita atenção nas datas das decisões, mas eles foram muito precoces com aquela decisão de março, muito rápidos e muito precoces, não estava claro o cenário ainda, por mais influência que tenha tido o relatório do Imperial College e coisas do gênero, eles agiram muito rapidamente e mexendo numa coisa muito, muito grande, né? Que é a política na federação, né? E falar em rapidez na justiça é estranho, né? Falar que o tribunal age rápido e precocemente é estranho, né? Realmente, Lorena, você tem toda a razão, a gente tem que explicar isso daí. Se é uma liminar monocrática do ministro Marco Aurélio, continua estranho, mas é o menos estranho dos cenários dentro de um tribunal como o Supremo, seria uma decisão liminar dele sozinho nesse momento. Ele deu sorte de ser um tema que tinha apoio dos outros ministros, mas ele faria sem isso. Estamos animados, queremos estudar mais, não?
Ah, não, agora a gente vai. Não, essa coisa da porta de entrada eu fiquei encucada, que eu vou falar com o pessoal do Supremo Números. Acho que, Diego, a gente tem que bater lá na porta do pessoal para saber o que eles têm de informação. A segunda, o segundo comentário só que eu vou dizer... Amanhã, tá? Hoje não. Hoje você descansa, mas a segunda questão que eu fiquei pensando muito é se não vale a pena mais comparar, em vez de dizer assim, é uma mudança, eu preciso olhar como ele está agindo não só sobre a pandemia, mas eu fiquei um pouco não tão convencida com essa sequência de olhar as decisões de Covid sobre outras decisões sobre esses mesmos artigos, e se é mais interessante dizer, mapear mais se a postura e a resposta em março continua sendo reforçada a posição original, ou se você tem uma questão assim, porque você tem um momento político, se a gente está discutindo que a política determina e influencia como age o Supremo, em março era um momento que os governos estaduais adoptaram medidas, houve um apoio na sociedade para agir. E tinham, como vocês relatam, a OMS, relatórios importantes de vários grupos olhando e mostrando modelos importantes de projeções. Agora, em junho, todo mundo, julho, agosto, todo mundo quer voltar à normalidade. Existe como outros momentos políticos e outros momentos de força política que estão posicionando a sociedade em diferentes tendências. Então, não é necessariamente claro que ele manteria a postura, talvez essa questão mais simples de discutir governo federal versus estados, mas se a gente está discutindo o que está orientando essa questão de proteger a população, será que ele mantive essa linha ou ele foi também mudando essa linha ao longo do tempo? E como isso vai com o momento político e o contexto político? Eu fiquei um pouco curiosa com isso também. Essa é a outra coisa que eu queria colocar, que me fez pensar muito o Rogério, porque a gente sempre insiste, nada é estático, não? Tudo é muito dinâmico, tem muita incerteza e está mudando num cenário muito complexo durante a pandemia. Então, ele está procurando decidir, e como o Rogério está dizendo, arriscando muito em alguns momentos, mas em outros momentos ele fica com receio de agir. Não, eu acho que essa estratégia de comparar os casos, né, de disputa federativa com os demais casos da Covid talvez seja mais explicativa do que está acontecendo nesses casos específicos. Mas acho que a gente pode tentar as duas estratégias, né? Meu cachorro, desculpa. Acho que a gente pode tentar as duas estratégias, né? Olhar para a trajetória, né, da posição do Supremo sobre federação, ver se a Covid estabelece algum choque, né, sobre essa posição, mas também olhar para Covid e federação dentro do grande recorte de casos de Covid, né? Para ver se tem algum tipo de... Mudou a posição do STF sobre Covid, isso vai afetar os casos de federação. Entendi. Sim. Desculpa, estou ficando aqui feliz. Não, Rogério, não sei se você quer... Acho que foi uma discussão maravilhosa. Eu falei para eles que eram 90 minutos. Agora vejo que deixamos eles... Ficamos aqui comentando e discutindo um pouco. Já excedimos um pouco o tempo, mas eu não sei, para mim, eu estou super agradecida. Achei uma conversa maravilhosa. A gente agradece muito e estamos já aguardando a próxima versão dos artigos e as pesquisas que vão sair. Nossa, a gente que agradece. Muito obrigado, Lorena, pelo convite. Obrigado, Rogério, pelos comentários. E quem sabe a gente volta ano que vem com a versão nova, ampliada. Ótimo. Obrigado. Para apanhar um pouquinho mais. Agora é bom, é só promessa, vamos. Não, fazer. Com certeza, vamos fazer.
Super obrigada Valeu, a vocês. agradeço também a oportunidade, Lorena. Não, Obrigado. eu sempre agradeço, Rogério, a você. Super obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Tchau, noite. boa noite. Tchau.